Então, pessoal, estou aqui com o engenheiro Gerson, diretamente do litoral, né? Ele tem o prazer de morar na região do litoral. E aí, o Gerson é especialista na área de engenharia mecânica. Ele vai contar um pouquinho sobre a experiência dele, formação, enfim, ele vai se apresentar. Então, o conteúdo de hoje é o conteúdo para quem é do segmento logístico. Então, quem trabalha no segmento logístico vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de como garantir a segurança do porta-parte da empresa que você trabalha. Então, o ano passado nós tivemos aí uma queda de porta-parte no Nordeste, onde uma pessoa veio a falecer. Então, porta-parte, se não tiver uma boa gestão, ele pode gerar um risco grave ou fatal. Então, o Gerson é a pessoa especialista nessa área, ele vai dizer um pouquinho aí quais são as medidas de segurança, quais são as normativas, NBR, enfim, ele que vai dominar o tema hoje nesse dia. Então, espero que vocês aí fiquem atentos aí a essa entrevista e aproveitem bastante o conhecimento aí que o Gerson vai passar para nós. Gerson, fique à vontade, se apresente, e aí você já pode tocar o barco aí no assunto sobre segurança de porta-parte. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite para estar participando, né, desse bate-papo. Sou engenheiro já formado há 36 anos, me formei em 1984 na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo. Atualmente é conhecida como campus universitário da Unifei. E nesses 36 anos aí eu tive bastante atuação em manutenção, tanto na área industrial quanto na área predial, e tive uma boa passagem por logística empresarial, trabalhando em algumas empresas, onde eu desenvolvi bastante conhecimento nessa área de sistemas de armazenagem, e isso me dá algum crédito para estar conversando com vocês aqui. E nessa experiência com manutenção, isso me trouxe bastante experiência, principalmente atuando no ramo de logística farmacêutica, que é um ramo bastante solicitado, né, onde ele segue normas. E depois passei por outras logísticas menores, né, até fazendo algum projeto, ou mesmo exercendo algum trabalho de consultoria. Também tive bastante atuação fazendo laudos de estruturas metálicas, ou mesmo em empresas de logísticas, ou em indústrias que tinham seus sistemas de armazenagem. Por exemplo, fiz laudo no site da Natura, de Cajamar. Fiz laudo também na MK Sad, que é uma indústria de produtos para complementos alimentares. E entre outras empresas, né, que agora me foge aqui, mas a gente pode até voltar a comentar. Tá? Então, essa é a minha experiência assim, básica nesse tempo todo de atuação. Ah, legal, muito bom. Vocês querem fazer alguma pergunta? Sim, eu acho que é bom você ir dirigindo. A pergunta é a seguinte, Gerson. Estrutura porta-parte, quando ela não tem uma gestão de segurança, ela pode ser perigosa e fatal dentro de uma operação? Sim, como você mencionou, né, esse site lá no Nordeste, que teve uma ruína do sistema porta-parte, muitas vezes eu não sei especificamente se eu soube desse acidente. Normalmente existe aquele efeito dominó, onde um pallet cai sobre o outro, né, e normalmente
nos armazéns tem as pessoas trabalhando lá e pode cair sobre elas, e são toneladas tanto da parte metálica das estruturas quanto dos produtos armazenados, e isso realmente envolve um risco à vida humana muito grande. Tá? Então, isso não é um caso isolado. Existem relatos de acontecimentos no mundo inteiro, e existe uma preocupação muito grande, principalmente por parte dos gerentes de operação logística, de armazenagem, para evitar esse tipo de ocorrência. Tá? Então, porque isso traz um prejuízo muito grande para a empresa, um prejuízo muito grande para a vida humana, tá, em si. Então, realmente envolve e existem perigos muito grandes, tá, que devem ser considerados. Uma outra pergunta que sempre surge é o sistema porta-parte, quando ele entra em colapso e aí ele acaba caindo, fazendo efeito dominó. As principais causas estão ligadas ao quê? Quando tem um acidente dessa magnitude, quais são as principais causas de acidente com porta-pallet? Você tem diversas causas. Tá? Eu vou enumerar aqui as principais, que são as já conhecidas de longa data por muitos profissionais da área. Tá? Eu posso iniciar com amassamento de colunas, né, por batidas por empilhadeiras, até por carrinho hidráulico, dependendo da intensidade. Tá? Amassamento de longarinas, também por batidas pelas empilhadeiras, ultrapassagem da capacidade das longarinas, principalmente nos níveis superiores. Isso aí é um problema operacional. Todo operador logístico, todo operador de armazém, ele tem que conhecer muito bem a capacidade de carga das estruturas, para saber até qual é o limite de carga que ele deve colocar sobre cada longarina. Em havendo uma necessidade porque em armazém existe um dinamismo muito grande, né? Principalmente em logística comercial, né? Onde você está alugando o seu porta-pallet para uma determinada empresa e ali, de repente, você é obrigado a ter que recalcular, né, os porta-pallets que chegam, que não era comum você receber naquela armazenagem, e de repente você tem que colocar um pallet mais pesado. Então, você tem que saber qual é o limite, e se você tiver dúvidas se você pode aumentar, né, essa carga sobre o porta-pallet, você deve consultar o fabricante para te dar um aval a respeito disso. Tá? Uma outra causa, né, é envelhecimento da estrutura. Tá? Isso não é muito comum de se falar. Existe cálculo, né, de número de ciclos de armazenagem que você pode fazer numa estrutura porta-pallet, mas como todos os componentes mecânicos, eles sofrem uma deterioração pelo ciclo de vida, né, de utilização, o porta-pallet também ele não é. Então você tem aquela operação de coloca o pallet, tira o pallet, coloca o pallet, tira o pallet. Em algumas operações isso tem uma frequência muito pequena, em outras operações tem uma frequência muito grande. E quanto maior essa frequência, mais você está solicitando toda essa estrutura, que ela se movimenta. E isso
aí ela vai causar, né, uma fadiga de material. Tá? Então, existe jeito de se saber isso também, como que está a situação das estruturas, tá? Mas isso a gente pode falar mais tarde para prevenção. Outros acidentes que você pode ter, por exemplo, montantes fora de prumo, por exemplo. A estrutura foi montada fora de prumo, fora de alinhamento, e cada vez que você coloca os pallets, principalmente nas posições mais elevadas, você vai estar produzindo um braço de momento, né, sobre aquela montante, né, e isso vai causar também, pode causar, né, um acidente, né, num determinado momento. Tá? Até pegando esse gancho aí, hoje, até Pode pegando falar. esse gancho que você falou das longarinas, fora de plumo ali, acontece muito nas operações, por exemplo, eu preciso de mais espaço, não sei o quê, e aí a própria equipe de manutenção ou uma equipe operacional, eles movimentam a longarina de um local para o outro, né, saindo do projeto original. Então isso acontece muito também, né? De repente a pessoa não tem a experiência, não tem a expertise, né? Não tem um projeto de mudança e isso acaba desalinhando, não sei, o porta-parte ou a longarina, isso pode acontecer. Quando você movimenta, por exemplo, uma longarina indiscriminadamente dentro de uma estrutura, né, você está quebrando uma relação que é o travamento da estrutura. A longarina, né, a junção da longarina com a montante, ela forma ali um ponto de transmissão de esforços. Tá? Quem conhece cálculo, né, de engenharia, cálculo de treliça, por exemplo, sabe que os nós das treliças, eles servem para anular os esforços, tá? Que são transmitidos pelos braços da treliça, né? E, da mesma forma, as junções entre as longarinas e as colunas das montantes servem para dissipar os esforços. Quanto mais alinhado estiver as longarinas em relação aos seus pares, né? Então vamos considerar que eu tenho cada dedo meu é uma longarina e no final deles você tem uma coluna. Então, estando alinhados, você tem uma condição melhor de anular esses esforços. Né? Eles vão se distribuir de uma forma mais correta. Quando você tem esse tipo de situação em que você desalinha, aí você começa a ficar os pontos de distribuição das cargas. Tá? E ali você tem cargas de tração e de compressão que potencializam sempre. Tá? Voltando lá, então, outros riscos, né, que eu gostaria de falar, né? Você tem aí o problema de nivelamento de longarina também, né, principalmente a longarina de trás desalinhada em relação à longarina da frente. Ele vai ficar inclinado, pode derrubar a carga, né? Você pode ter falha de fixação de colunas no piso. Né? Então, pode haver realmente uma batida por uma empilhadeira, ela não está fixada, e isso pode balançar a estrutura e vir a derrubar pallets ou a própria estrutura. Oxidação de colunas, tá? Indústrias que trabalham com produtos químicos, tá? E armazenam produtos químicos em sais, principalmente, né?
produtos alimentares, né, que são corrosivos, né? Quando você oxida a estrutura metálica, você está removendo massa, né, da coluna, por exemplo. Vamos falar de uma coluna. Você está diminuindo a massa, você está diminuindo o perfil da coluna, né? Mas você fala assim, uns décimos de milímetro, né? Mas aquilo foi calculado, né? É claro que existe coeficiente de segurança e tudo mais, alguém pode até vir a contestar, mas tudo que você vai provocando, né? Com o tempo, os acúmulos de tensão e mais essas reduções de massa existente nas colunas, elas podem acarretar no acidente. Tá? A gente trabalha, né, trabalha numa área, né, que a suposição ela leva até ao aperfeiçoamento, né, e nós temos que pensar em tudo isso. Tá? Instabilidade de estruturas também, falta de travamentos, por exemplo. Você tem uma estrutura single, né, que é uma estrutura que a turma chama de solteira também, na linguagem popular. Você tem essa estrutura. Ela, por si só, ela é bastante instável. Né? Então, você tem que ter sistema de travamento dela, ou através de contraventamentos, você faz na própria estrutura. Vamos lembrar uma coisa. A montante da estrutura, ela é contraventada, ela forma uma treliça, né? Ela é feita um contraventamento. Então, você tem um contraventamento no sentido transversal da estrutura. Dependendo do tipo de produto que você vai também na estrutura, convém você contraventar ela também na longitudinal, tanto no sentido horizontal como vertical. Por quê? Esse tipo de contraventamento ele vai trazer um pouco mais de segurança em relação a deformações e a geometria da estrutura. E se você puder ainda travar essa estrutura single contra o próprio prédio do armazém, você vai ter mais segurança ainda. Você pode pôr, por exemplo, alguns pontos de travamento e uma coluna, ou as colunas do prédio, ou a parede do prédio. Geralmente essas estruturas ficam nos finais, né, dos armazéns, né, ficam próximos às paredes. Normalmente você começa com uma estrutura single, né, e depois vai trabalhando com as duplas. Quando a gente fala de duplas, né, elas devem estar intertravadas entre si também. Quanto mais você formar um bloco, né, intertravado entre as estruturas, mais segurança você dá para elas. Menos risco de elas caírem você vai ter. Tá? Mesmo durante um acidente, uma batida com uma empilhadeira, porque você vai transmitir, né, esses esforços, né, você vai transmitir para diversas estruturas, sendo que quando isso fica restrito a uma única estrutura, ela é que vai esse choque e suportar isso, se deformar do jeito que for e não cair. Agora, quando você tem muitas estruturas interligadas entre si, né, quanto mais tensão você tem, mais aquilo forma um bloco hiperestático, né, e mais ele vai suportar o impacto das empilhadeiras, por exemplo, e outros tipos de que podem trazer o colapso à estrutura. Tá?
Uma outra causa também, poderia dizer, seria piso mal dimensionado. Tá? Então, o piso de um armazém, ele deve ser calculado de acordo com a carga que ele vai receber sobre ele. Então, feito isso, o cálculo da resistência do piso é feito de acordo com a carga por metro quadrado que ele vai receber sobre ele. Isso é feito como? Através da armadura do piso, quando ele é construído. Tá? Então, um armazém. Eu tive uma experiência, uma ocasião, em que foi uma emergência, ela teve que alugar um armazém e esse armazém ele tinha sido utilizado um tipo de uma armazenagem bastante leve. E eu fui enviado naquele local para fazer uma verificação prévia e dar se deveria ser utilizado aquele armazém ou não. Eu recomendei que não fosse armazém, porque existiam inclusive rachaduras no piso e que talvez ele não fosse apropriado, principalmente pelo tipo de armazenagem, já que o que ia ser armazenado seria um produto bem mais pesado. Como existia muita urgência nessa locação, devido principalmente à pressão de um cliente que necessitava de se fechar esse negócio, foi desconsiderada essa condição e se alugou aquele prédio. Aconteceu que, assim, a parte de resistência do piso não teve problema nenhum. Não teve nenhum tipo de afundamento de piso, rachadura no piso, nem nada. Mas na parte de tráfego de empilhadeira, de tráfego de empilhadeiras, destruiu todo o piso, e principalmente porque dali as rachaduras poderiam ir para baixo dos porta-palets, iria toda a armazenagem. Tá? Inclusive, se limitou bastante as cargas de armazenagem por esse motivo. Houve uma dúvida muito grande, né, se suportaria continuar daquela forma ou não. Ou seja, o piso interfere. A forma do piso. O piso interfere bastante na segurança do porta-pallet. Esse é um ponto que talvez muitas pessoas não se atentam, né? Se atentam a outras coisas, mas não se atentam ao piso, que de repente o piso não foi projetado para receber, por exemplo, empilhadeira, receber mercadorias pesadas, enfim. Então, no projeto ele não foi, né, considerado esses pontos. Porque né? principalmente, né, receber empilhadeira, ele deve ser projetado, inclusive, para cargas dinâmicas, né? Porque o porta-pallet é uma carga, ela varia de acordo com a utilização do porta-pallet, né? Mas, vamos dizer assim, ela poderia ser considerada até praticamente como sendo estática. Agora, a empilhadeira não, ela é dinâmica. A empilhadeira acelera, ela freia, ela tem esse movimento que causa uma degradação bastante grande no piso se ele não for compatível com a utilização necessária. Né? Eu acho que, basicamente, eu utilizei aí os principais riscos, né,
que né? E o principal deles vem das colisões de empilhadeira. Não, esse de fato, acho que ele acho que aí é o top, né? O top aí dos acidentes envolvendo porta-parte. Para a gente fechar o nosso bate-papo aí, Gerson, laudo de porta-parte. Então, não está na NR11, NR11 não cita laudo de porta-parte, que eu acho que deveria citar, né? Porque aí se está em norma, todos precisam fazer, e aí hoje são poucas empresas que fazem o laudo de porta-parte, que se preocupa com a segurança e a gestão do porta-parte. Infelizmente não está na NR11, mas quem sabe um dia ela venha a estar. Laudo de porta-parte, como que funciona? Tem alguma NBR específica para fazer esse laudo? Como que é o laudo do porta-parte? Sim. Sim. Bom, primeiro, né, eu vou dizer também que existem dois motivos importantes para se fazer o porta-parte. O primeiro deles está relacionado ao que nós já falamos, né, que é a questão de segurança, segurança das pessoas, segurança dos trabalhadores e segurança, né, do produto armazenado. Tá? O segundo refere-se à pólice de seguros. Né? O laudo de porta-pallet serve principalmente como uma comprovação da segurança do sistema de armazenagem. E com esse laudo em mãos, né, o proprietário do armazém ele pode negociar melhores condições na apólice de seguro, né, descontos maiores, por ter profissional gabaritado, emitindo uma responsabilidade técnica sobre aquele sistema de armazenagem, dizendo que não há risco de aquilo vir a entrar em colapso. Então, isso é importante, né, para uma empresa, porque nós sabemos que seguros na área de armazenagem são bastante elevados, né, e qualquer desconto que é recebido nessa área entra como lucro direto para a empresa. Tá? Esse é a primeira. E o laudo, ele é baseado, né, ele é feito com base na NBR 524, na parte 2, aqui. Tá? Essa norma, ela trata tanto da instalação quanto da manutenção de porta-pallet. Ela traz, a norma brasileira, ela traz uma normatização de montagem, de instalação, dimensões de corredores, tudo visando a segurança da instalação. Traz também informações referentes a limites, né, de segurança para, por exemplo, para o prumo das montantes, nivelamento de longarinas, entre outros fatores. Tá? Existem também outras condições, né, que podem ser associadas, né, aos laudos, que seria referente à questão puxa, eu esqueci o termo agora, mas com relação a você ter uma noção, se os teus porta-partes eles são compatíveis com a sua operação, com a sua armazenagem. Então, por exemplo, existem muitas empresas que acabam adquirindo porta-pallets usados. Ele pode ir no fabricante daquele pedir um laudo, pedir até uma garantia a respeito da utilização daqueles porta-pallets, ele não vai conseguir.
porque assim, eles são vendidos, né, são fornecidos mediante um projeto customizado que é feito para cada empresa, medido produto, né? E quando existe uma desmobilização de uma empresa, por exemplo, uma logística é fechada, né, um armazém é fechado, normalmente eles leiloam esse, os materiais que eles têm, principalmente os porta-paletes. Existem empresas que compram, vendem isso para outras logísticas, né? E fica aquela dúvida. Meu porta-pallet, qual é a capacidade dele? Ele serve para o meu sistema, não serve? Então, existe também esse tipo de laudo que é feito de acordo com... Existe também uma NBR, que é a 14762, tá? Que deixa eu ler aqui, é uma norma de dimensionamento de aços construídos por perfis formados a frio. Tá? A NBR, que eu falei, a 15524, que fala sobre estruturas, né, de estrutura porta-pallet, ela traz alguns cálculos, algum dimensionamento com base nessa norma 14762. Né? Então, elas estão interligadas, as duas. Então, são dois tipos de laudo que você pode estar emitindo, né, para uma empresa, tanto da utilização dos porta-pallets, quanto da capacidade dos porta-pallets. Né? E se existe uma empresa profissional que tenha porta-pallets antigos, né, não sabem a capacidade e tudo mais, existem também ensaios, né, que são feitos, né? Existe uma norma da AISI, que é a AISI 100-12-E3, que são especificações de desenho e de estruturas formadas a frio, né, onde você faz ensaios mecânicos, tanto nas colunas quanto na coluna. Isso existe essa norma, essa AISI, que te ajuda a ver se essas estruturas elas suportam, né, essa carga que você vai sobre ela, e isso principalmente é feito nessas estruturas antigas que não tem desenho, não tem mais. Tá? Ou seja, não tem nenhuma documentação, né, Gerson? Ou seja, não tem nenhum histórico, nem a documentação. Documentação. Então, ou seja, Isso. através de um ensaio é possível fazer um laudo atestando se E realmente... olha, não são ensaios. Uhum. Exatamente. Então, Sim. você tem um ensaio de coluna curta, tá, que é feito na coluna, e tem um ensaio de flexão de longarinas. Tá? Existe um laboratório em São Paulo que faz esses ensaios, não sai caro. Tá? Eu acho que toda empresa que tem estruturas antigas deveria fazer, porque, como eu trabalhei material, né? E você pega algumas amostras, né, dessas estruturas, manda, faz um ensaio, e aí você fica mais tranquilo com relação ao seu sistema de armazenagem, né, para saber se ele está em ordem, se ele vai suportar o trabalho, o dia a dia. Tá? Bom, Ok? legal, Gerson. Acho que Eu foi... respondi tudo aí? Sim, foi muito bacana o conteúdo que você passou. Então, a ideia, de repente, algumas pessoas ainda não conhecem, não sabiam sobre esses laudos, né, sobre esses ensaios.
não sabia dessa dica do seguro versus laudo, que é possível, né, obter o desconto, enfim. Acho que sim, com certeza. o conhecimento passado por você hoje foi muito bom. Aprendi aí várias coisas que eu não conhecia e aprendi hoje aqui nesse bate-papo. Tenho certeza que esse conhecimento vai ajudar muita gente no segmento logístico aí. E aí nós vamos marcar uma outra vez para falar de um laudo específico, enfim, de um tema. Vamos ver o que o pessoal vai ter aí de dúvida ainda, né, quanto ao tema. E a gente vamos discutir mais uma vez. Então, quero agradecer o seu tempo aí, o seu conhecimento. E aí estamos à disposição também, caso tenha mais algum tema específico na área de logística, acho que fica à vontade, a gente pode marcar e falar sobre um novo tema, ou a gente dá prosseguimento nesse tema aí com mais detalhe. Então, quero agradecer a sua disponibilidade de hoje. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade. Né? Quem quiser estar comigo, faz através do Marcelo. Tá? Eu deixo livre para isso, aberto para isso. Eu acho que é o jeito mais fácil de a gente se comunicar, né, Marcelo? Isso, então, assim, quem tiver alguma dúvida ou de repente quer entrar em contato com o engenheiro Gerson, coloca na descrição do vídeo do canal, né, através do canal, você coloque lá né, o seu contato e aí nós fazemos contato com o engenheiro Gerson. Depois a gente vai passar para vocês aí mais informações aí do trabalho do engenheiro Gerson, tá bom? Gerson, muito obrigado aí, tenha uma boa tarde. Tá bom. E tudo de bom, a gente vai se falando mais vezes, tá bom? Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Abraço, tudo de bom. Tchau.